A mesma situação que eu contei para vocês, essas disputas sobre os controles, os mecanismos de controle do Estado, se dá na Argentina, e também lá as elites brancas acabam punindo Cristina Kirchner por ter tentado colocar na Argentina sistemas sociais minimamente que lutem minimamente contra a desigualdade histórica nas regiões, né? Então a Cristina Kirchner paga efetivamente por um projeto político que ela e o marido colocaram em prática e que de alguma maneira, se você conversar com as pessoas em Buenos Aires, se você conversar com as pessoas na Argentina, você vai ver que as populações mais baixas reconhecem claramente a importância dos dois governos dos Kirchner, especialmente na época que eles estavam saindo de uma coisa que se chamou de cacerolaço, né? Não sei se vocês lembram. A Argentina passou por problemas logo depois ali do neoliberalismo, do Menem, do Cavalo, que era o ministro da economia deles, né? Eles tinham o Cavalo, nós temos o burro do Guedes. Mas são neoliberais de qualquer forma. A Argentina caiu num processo de dolarização, ela deixou de ter a moeda própria, passou a utilizar o dólar. Isso acabou fazendo um processo de concentração de riqueza muito brutal e as populações mais pobres começaram a passar fome. E isso que nós temos no Brasil, essa idiotice que nós temos no Brasil, de pegar panela e ficar batendo panela. Lembra que durante o período da Dilma, né, o período que se tentou fazer o impeachment da Dilma, as elites brasileiras usavam as panelas para bater, né? A gente até brincava, né, que nos jardins você pegava a panela Le Creuset para ficar fazendo protesto contra a Dilma. De onde é que vem essa simbologia? Essa simbologia vem da história argentina, onde os pobres em Buenos Aires faziam marcha com panelas vazias na mão e batiam nas panelas para simbolizar a fome. Aí você vê como se perde essa simbologia no Brasil, né? Porque quando você tem a ricaiada fazendo manifestação contra a Dilma, não é por conta da fome. Lá na Argentina, esses protestos que foram chamados de cacerolaços, né? Os panelaços, cacerola, panela em espanhol, eles têm essa simbologia de apontar diretamente o motivo da minha indignação política, que é a fome. Contra esses protestos é que as políticas sociais dos Kirchner agiram diretamente, com claras políticas de redistribuição de renda, né, de renda mínima dos trabalhadores. Quem viu a Buenos Aires naquele momento sabia que as populações saíram da rua, né, e tudo isso foi penalizado pelas elites argentinas. Isso de forma inconteste. E a Cristina Kirchner está sendo aí, nesse momento, punida por conta dessa situação. Ah, mas não é, Fernanda, é mentira sua, porque isso aí, ela está envolvida em casos de corrupção. Gente, de novo, cara, às vezes eu me irrito com isso. Não preciso explicar para vocês que corrupção é o rótulo que você usa para movimentar as estruturas de Estado para atacar quem quer que você seja, quem quer que você queira. Por quê? Quando o velho da van só nega imposto, fica devendo dinheiro, não é corrupção, é um mero problema administrativo. Agora, se alguém que eu não gosto faz isso, bom, aí eu boto nele o rótulo de corrupção e toco na cadeia. Então, não sejam assim dogmáticos, achando que há razão ou não razão, há certeza. Eu não estou analisando a questão legal, eu estou analisando o substrato sociopolítico sobre o qual nós estamos falando. Então, essas acusações de corrupção foram utilizadas na Argentina, sim, para penalizar projetos que trabalhavam e batalhavam contra a desigualdade social, que as elites latino-americanas acham não só importantes e necessárias, como acham natural. As elites brancas na América Latina acham extremamente natural que os brancos sejam mais ricos, afinal de contas eles são melhores, mais inteligentes, mais bonitos, europeizados do que todas as outras populações, sejam as autóctones de origem indígena, sejam as transplantadas de origem de africanos escravizados. Isso é óbvio. E aí você tem claramente os estados funcionando para a manutenção desse tipo de coisa, né? Eu não vou discutir isso com relação à Cristina Kirchner. Ah, ela é honesta, não era? A mesma coisa aconteceu aqui com Lula, a mesma situação lá. No Equador, o Correia saiu mandado de prisão contra o Correia. Correia, que no Equador, durante o período que ele foi presidente, foi o cara que reduziu a dívida externa do Equador brutalmente, reduziu em mais de 80% o quanto o Equador tinha de dívida. Na base da reorganização, na base da investigação de onde é que estavam aquelas dívidas, usando uma prescrição legal que os próprios norte-americanos usaram lá no Iraque, que era o chamado
princípio da dívida odiosa, né? Então o Rafael Correa vai dizer: dívidas feitas por políticos corruptos que não originaram em ganho direto para o povo não podem ser assumidas por esse povo. E aí o Correa, o Rafael Correa vai mostrar que grande parte da dívida externa do Equador tinha sido feita exatamente em benefício dos grandes latifundiários, dos grandes políticos e não da população. E foi exatamente esse o argumento que os norte-americanos tinham usado para não pagar as dívidas que os iraquianos tinham com os ingleses e com os franceses quando eles invadem e tiram o Saddam Hussein de lá. O Rafael Correa espertamente pegou a mesma coisa, trouxe para cá, fez análise e liberou. A partir daí, gente, ele foi criminalizado. Saiu processo de prisão contra ele, expedição, mandato internacional, tudo que você possa imaginar.